Olá, bom dia a todos. Eu sou Heloísa Duarte. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É sempre um prazer participar dos eventos do Ponte, e ainda mais quando a gente é convidado para falar de um tema que me é tão caro, né? Então, hoje a gente vai abordar a gestão por indicadores e o uso de benchmark na pecuária leiteira. E só para explicar por que eu estou falando desse tema, eu já atuo na área da pecuária leiteira com tecnologia da informação há um bom tempo. Eu sou fundadora, sou médica veterinária, fundadora do IDEAG, que hoje é uma empresa que está um hub de tecnologia no ecossistema chamado Rumina, que também contempla empresas como Onfarm, Volutec, Rumicat. Então, tecnologia a gente vive 24 horas por dia, e também a pecuária leiteira. Eu trouxe esses dois temas porque eles são extremamente importantes e conectados, né? Então, quando a gente fala de benchmark, a gente sabe que nós estamos pensando no que acontece fora da porteira, né? Para avaliar o que os nossos pares estão fazendo. E isso eu sempre gosto de comentar, que entender o que acontece comparando com os pares ou o mercado é algo que é uma questão de sobrevivência. É muito importante ter uma visão de mercado, entender as tendências. Então, por mais que a gente saiba e conheça mais a fundo, como produtor ou como técnico, a realidade do rebanho, gestão financeira dentro da fazenda, o mercado também não pode passar despercebido. Eu até vou compartilhar com vocês uma visão que a gente tem do futuro da pecuária de leite no Brasil, fazer uma analogia com o que aconteceu nos Estados Unidos, que o movimento de consolidação, ou seja, as fazendas que saíram da atividade, o aumento do volume das fazendas que permaneceram em termos de percentual de produção de leite em relação total, foi muito significativo. E eu acredito que no Brasil a gente está vivendo isso em certo grau, e na nossa realidade a gente vai ter prioritariamente duas situações: os produtores que ainda não tiveram acesso a conhecimento e por isso ainda não fazem o arroz com feijão bem feito, que para eles tem dois caminhos: buscar o conhecimento para alcançar a competitividade, ou manter-se no conformismo e tendem ao abandono. Tem os produtores que já tiveram acesso ao conhecimento e já se profissionalizaram, e tem uma situação que eu acho que é um pouco diferente da americana, que a gente chama aqui de uma terceira via, que são os produtores de subsistência, que se manterão no status quo, né? Produzindo para sobreviver, não vão sair da atividade, mas não vão se desenvolver também. Mas a gente percebe também no Brasil que a gente tem uma concentração importante, né? A maior parte do leite produzido por uma parcela significativamente pequena, quando a gente leva em conta o volume de rebanhos que a gente tem no país. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de qual é o cenário macro da produção de leite no Brasil e os caminhos que estão sendo seguidos por esse mercado. Então, a gente falou um pouquinho do que acontece fora da porteira, que temos que ficar de olho no mercado, e vamos falar dos indicadores, né, que é o que a gente faz dentro da fazenda, que tem que ser feito de forma muito eficiente. Para a gente poder entender como fazer o básico bem feito dentro da porteira, a gente tem que fazer as perguntas certas. Para ter clareza do objetivo da empresa rural, que é uma empresa como outra qualquer, ter uma visão do todo e entender o macro primeiro. Tá? Quando a gente trabalha com gestão, seja com consultoria, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, ou oferecendo soluções para que gestores, técnicos e produtores possam melhorar o status dos seus rebanhos e da sua atividade, as perguntas que a gente mais encontra eu quero aumentar, como aumenta a minha produção, produtividade, rentabilidade, eficiência reprodutiva, qualidade de leite, estado sanitário e propriedade como um todo. Né? Basicamente, para você fazer qualquer uma dessas coisas, ou seja, para você, o analgésico para essas dores, eles sempre vão passar pela análise de indicadores. Né? Porque sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião, uma citação do Deming aqui. O que eu queria compartilhar com vocês? O que essas perguntas têm em comum? As respostas sobre como obter o que se deseja estão conectadas por um conjunto de indicadores que permitem, a partir de avaliações específicas, entender, controlar e melhorar o desempenho zootécnico, econômico e financeiro. Né? Então, a gente precisa entender que a gestão a partir de dados, por mais que a gente seja da área de biológicas, goste mais de rebanho do que nem tanto de números, as coisas estão profundamente interligadas. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi ao longo da minha carreira, que a gente precisa entender os números, sim,
e não entendê-los apenas superficialmente. Então, o que eu preparei para vocês? A gente vai falar da questão do benchmark, que eu já comentei que ele é muito importante. Eu sempre acreditei nisso. A gente criou um benchmark para a pecuária, nos quesitos zootécnicos, que é o índice BAG do leite brasileiro. Mas eu sempre comento que o ILB é super interessante, é uma nota de 0 a 10 que vai dar uma noção do desempenho do rebanho. Tá? Só que para chegar nessa nota, a gente passou por uma série de etapas que aconteceram dentro da fazenda, uma série de análises que precisam ser feitas no dia a dia, que geraram indicadores, que foram combinados e geraram nota unificada. Tá? Então, a gente tem o extremo do consolidado, que é a nota ILB, mas a gente tem todos os detalhes que são necessários serem cuidados e entendidos por vocês. Tá? E eu preparei para vocês uma plataforma, porque como a gente tem um tempo valioso para conversar, e muitas das coisas que eu vou falar tem desdobramentos extremamente interessantes, inclusive em relação à correlação de índices, eu preparei uma plataforma derivada do ILB, que é o www.iilb.com.br/dados, na qual eu compilei as informações mais detalhadas de muitas das coisas que eu vou comentar com vocês aqui hoje, tá? Então, a plataforma é aberta, vocês podem entrar, acessar. Eu vou falar dos indicadores, eu selecionei os indicadores que eu acho que é fundamental que a gente entenda profundamente como eles são calculados, tá? Porque muitas vezes, se você não tem a mesma régua, até para utilizar as ferramentas de benchmark, você vai estar limitado. Então, a gente fez uma seleção de indicadores, escolhi os que, no caso da reprodução, são os mais importantes, e para muitos deles, que a gente percebe que foi uma coisa que, por a gente trabalhar com sistemas de gestão, centenas de vezes ao cliente ou técnico analisar o relatório, tem a dúvida, especialmente alguns, mas por que meu percentual é A e não é B? Mas eu não entendi como foi composto. Então, eu acho que, por mais que foge um pouco da nossa área de conforto, a gente precisa entender como esses indicadores, a partir dos quais a gente vai tomar decisões cruciais para o rebanho, são calculados, tá? Mesmo porque se ele está feito de uma forma um rebanho, de outra forma em outro rebanho, a sua decisão pode estar extremamente equivocada. Então, eu preparei essa plataforma de apoio para algumas coisas que eu não vou conseguir entrar no detalhe, mas os detalhes estão aqui para vocês, tá? Então, para cada uma dessas taxas, tem características e ela é impactada por muitas coisas que a gente não pode desconsiderar. Então, eu separei para vocês, para essas taxas mais importantes, tá? E cada uma desses cards aqui traz para vocês um artigo sobre um tema específico e muitas vezes explicando o detalhe daquela taxa, que eu acho que a gente tem que saber profundamente, e também mostrando a realidade do Brasil com base nas fazendas do índice BAG do leite brasileiro, médias, as mais eficientes, os fatores que impactam. Então, além da coletânea, a gente tem um material de apoio, que vocês são todos meus convidados para acessar, e que vão ser muito importantes para a gente dominar esses números que são cruciais para o desempenho do rebanho. Então, e falando de benchmark, né, que é o processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e práticas, também convido vocês a conhecerem o nosso benchmark, que é o Índice BAG do Leite Brasileiro. Tá? O que o benchmark ILB faz? Ele conta a história da vida da matriz, desde o momento que ela entra no rebanho, seu nascimento, aí a gente avalia a taxa de sobrevivência das fêmeas até 12 meses, no momento que atinge a maturidade sexual, a idade das novilhas ao primeiro serviço, taxa de concepção de novilhas, a idade das novilhas ao primeiro parto, acompanha a produção de leite das primíparas, secundíparas e multíparas, taxa de preço, taxa de mortalidade, até o animal sair do rebanho. Tá? E também algumas informações muito importantes, que é a produção média mensal, PEL médio e percentual de vacas de lactação. São esses os únicos indicadores importantes? Não, não são. Muitas vezes, ao avaliar um indicador para o qual você tem uma oportunidade, você vai ter uma série de outros indicadores que o compõem e você pode fazer o desdobramento, tá? Mas isso é uma forma que a gente conseguiu de consolidar. E o que é interessante? Todas as vezes que a gente correlacionou a nota de uma fazenda, por exemplo, no ILB, que é aquela nota consolidada desses dois indicadores que eu comentei com vocês,
E a gente correlaciona com outros indicadores que não necessariamente fizeram parte do cálculo da nota do ILB, a correlação é importante. Então, a gente já fez isso para a qualidade de leite, e para uma outra série de itens relacionados à sanidade também, a gente sempre tem uma correlação alta. Tá? Como eu comentei, meu objetivo não é fazer um checklist de todos os índices que eu gostaria que vocês conhecessem, mas eles estão disponíveis na plataforma, tá? E eles, entendendo a característica de cada um, que está detalhado lá também, eu separei os que eu acho que vale a pena conhecer nos rebanhos, por rebanhos leiteiros, pelos grupos reprodução, com destaque para a taxa de prenhez, e os outros também importantes, qualidade de leite, né? A gente tem uma série de indicadores, tanto relacionados à mastite clínica quanto à mastite subclínica. Na parte de produção, que a gente tem o famoso percentual de vacas sem lactação, temos os picos, tem uma série de duração das lactações também. E a parte da sanidade, né, com destaque para os que entram no cálculo PLB, que é a taxa de mortalidade de vacas e a taxa de sobrevivência de fêmeas até 1 ano de idade. Como é que eu vou conectar isso com o benchmarking para vocês? A gente tem a possibilidade de ter, a partir dos rebanhos que se qualificam para o ILB, os valores do Brasil para esses indicadores. Então, a gente não tem mais a necessidade de recorrer a repositórios de literatura de outros países para entender uma referência, e principalmente uma coisa que sempre me pediam, mas o que é bom? Aí, hoje em dia, eu já não falo mais o que é bom. Eu falo, olha, os mais eficientes têm esse desempenho. Aí, a pessoa já tem um norte para definir seu planejamento e as suas metas no rebanho. Só comentando, eu já tinha falado que tem alguns índices na reprodução que são muito importantes, e é importante que você tenha conhecimento de como cada um deles é calculado, né? Eu destaquei aí a taxa de serviço e a taxa de concepção, que juntos se consolidam na taxa de prenhez e a perda de prenhez. Os outros são muito importantes, são aqueles desdobramentos, né? Se você está com um intervalo de partos, que é um índice histórico, fora do parâmetro que você julga adequado, como é que você vai atuar para melhorar? E você vai ter que entender, desde como foi definido o PEV, a dinâmica da repetição de cios e assim por diante. Eu compartilhei com vocês também uma definição, uma régua para a gente poder trabalhar de forma unificada. Tá? Lembrando que eu fico brincando, o diabo mora nos detalhes. Então, para cada um desses indicadores, sempre é interessante você poder ter formas de analisá-los com uma riqueza de detalhes, para ilustrar a taxa de concepção. Às vezes o problema está no disseminador, às vezes o problema está no touro, às vezes o problema está no protocolo. Então, é sempre bom você... Quanto mais rica a sua coleta de dados, mais completa vai ser a possibilidade de você realizar análise posteriormente e atuar para aprimorar o desempenho. Só um primeiro exemplo para vocês de como os dados desses indicadores que compõem o índice da leite brasileiro à nota única são exibidos. Então, a gente exibe o valor do perfil racial do rebanho, a gente trabalha com 3, do mais mestiço para o mais puro. Mostra sempre a média geral do país, nesse exemplo foi 50,63% de concepção de novilhas, a média das 10% mais bem pontuadas. No caso da concepção de novilhas, não é um indicador que tem muita diferença, e a diferença de oportunidade entre um e outro. Né? Lembrando que essas informações estão disponíveis na plataforma para vocês. Já na taxa de prenhez, que é aquele indicador mais complexo de calcular, difícil de fazer na mão, porque você tem que seguir as vacas durante 21 dias. Se uma vaca sair no meio do período sair da fazenda, ou entrar porque saiu do PEV, se considera vaca descartada, o que faz com vaca que entrou em produção antes do PEV. Então, tem uma série de detalhes que vocês precisam conhecer se vocês vão utilizar esse indicador tão relevante para os rebanhos para tomar decisão. Então, eu convido a vocês a se aprofundarem um pouco nisso. Procurei trazer essa experiência que a gente tem ao longo do tempo. E mais importante, eu nem consigo contar para vocês quantas vezes ao longo da história da nossa atuação eu já expliquei como era feito o cálculo da taxa de prenhez. Então, fui produzindo material para compartilhar isso com vocês e compartilho aqui hoje. Olha esse indicador, qual é o benchmark dele no Brasil, dessas fazendas profissionais. Né? Então, na última edição do ILB, que foi o ILB 11, inclusive foi lançado para servir como ponte, além do tradicional edição do ILB, que é trimestral, nós tivemos a oportunidade de fazer um suplemento especial para conhecer um pouco mais da realidade das campeãs do leite, que foram as 100 fazendas mais eficientes, né, em 1.200 rebanhos. Eu convido vocês a conhecerem o material também, então, no site do ILB e do Milk Point também.
Olha a oportunidade que a gente tem. Mas eu sei que fazenda de 25% de taxa de preço é bom, ok. Mas você sabe qual que é a média do Brasil? Quais as mais eficientes? Tem diferença no perfil racial? Aonde que você está? Você está calculando certo? Então, e além disso, essa referência, quando ela existia, ela existia em rebanhos americanos. Hoje a gente tem uma referência no Brasil, as fazendas eficientes não perdem para as fazendas americanas, apesar da média nacional estar na casa do 17, tá? Então, vamos entender essa análise, que ela é muito importante, e tem várias similares a essas, à disposição de vocês, atualizadas a cada 3 meses, tá? Então, no caso da taxa de preço, a média nacional, 17,19%, variando um pouco entre os perfis, caindo um pouco do perfil 1 até o perfil 3. As 10%, as 10% fazendo mais bem pontuadas já trabalham com uma média de 25,38. O que quer dizer isso? Se você considerar a diferença percentual, as fazendas mais eficientes têm a taxa de preço 47,58% melhor do que a média nacional. Nem precisa dizer para vocês a oportunidade enorme que a gente tem. Outro indicador também, que às vezes tem muita dúvida, e se você perguntar na maioria das fazendas qual é a perda de preço, os números não vão estar nem de longe refletindo a realidade. É um indicador que é cheio de peculiaridade para calcular. Eu coloquei as dicas lá para vocês, né? Que você tem que acompanhar o animal até o momento que ele para. Até o momento que ele para, ele pode perder. Então, aí a gente tem uma referência no volume importante de rebanhos, né? Que a perda de preço ouvidos no Brasil foi na casa nos rebanhos qualificados para LB, na casa de 9%, de vaca 18%, tá? Sendo que, ao contrário, quanto mais puro, maior o percentual de perda, e uma perda de preço geral de 15%. Então, isso é indicador. Por que eu trouxe? Porque não adianta ter boa taxa de preço, a perda de preço habitual. Da mesma forma, eu comentei com vocês que os indicadores relacionados à qualidade de leite, eles não fazem parte do cálculo da nota, mas a gente já fez alguns estudos que eles são extremamente relacionados com o desempenho da fazenda. A fazenda que tem nota boa no LB, ou seja, ela faz o dever de casa na produção, na reprodução, na sanidade do rebanho, a correlação é bem certinha com a qualidade de leite, tá? Então, eu trouxe também um estudo, tá detalhado lá no material, no ilb.com.br/dados, de como é correlacionado e como está o status brasileiro dos rebanhos qualificados aí, para a gente entender a dinâmica da qualidade de leite, tá? Dentro da sanidade também, tem vários indicadores que a gente pode avaliar, que eu explico como que é calculado, mas tem dois que eu gosto bastante de chamar, que às vezes um indicador que as pessoas também têm menos, fala de percentual de mortalidade de bezerro, fala de 2%, 3%, mas é o ano, é o mês. Então, a gente trouxe um conceito bem interessante, que é a taxa de sobrevivência de fêmeas até 1 ano. Né? Isso quer dizer o quê? Para cada 100 bezerros que nascem, quantas chegam vivas até 1 ano? Isso é um número também que é difícil de calcular na mão, porque você tem que seguir o animal, se ele for vendido antes, não conta, etc. E no Brasil, a gente tem uma taxa de sobrevivência média, pelo ILB 11, de 87,50. Quer dizer, de cada 100 bezerros, 87 chegam vivas até 1 ano. E nas fazendas mais eficientes, a gente tem números de 90,95. E a média, o que acontece? Quando você olha a sobrevivência, a diferença é pequena, né? 3,94. Mas a mortalidade nas fazendas mais eficientes é quase 30% menor. E a gente já fez alguns desdobramentos para todos esses indicadores que a gente mostra completo para vocês. Em alguns dos trabalhos, daqueles cards que eu mostrei, a gente vai no detalhe. Então, a gente analisou a taxa de sobrevivência e fomos entender qual que era a dinâmica por que as bezerras morrem. E os resultados foram interessantes, não tem nada muito inovador, vale a pena conferir. Mesma coisa no caso da mortalidade de vacas, tá? Também temos um trabalho analisando as causas, vale a pena entender, mas na prática, mesma coisa, a fazenda mais eficiente morre quase 30% menos vaca do que nas fazendas na média nacional. Só uma referência para vocês entenderem, que a gente ainda tem muita oportunidade, mesmo nas fazendas profissionais, o ILB eletrorizado a cada 3 meses, então da primeira edição até hoje, a gente tem um aumento no volume de rebanhos qualificados, mas a nota, ela ainda tem um potencial enorme. A média nacional começou com 3,97 em 10,
Hoje a gente está com 4,52, mas são 10 pontos, tá, gente? Então temos uma ótima oportunidade para melhorar o desempenho. Para as fazendas mais eficientes, aquelas 10% mais bem pontuadas, a gente já está com 7,26. Então, o que eu queria trazer para vocês? Que os números são nossos amigos, que a gente tem que entendê-los de forma profunda para tomar decisão com base neles. Compartilhar essa construção que a gente fez, de entender os detalhes dos cálculos dos indicadores, a correlação entre os indicadores e disponibilizar as informações de rebanhos similares. Isso está disponível e é um convite para vocês. A gente sabe que os índices são altamente correlacionados, a gente só pode melhorar o que a gente mede. Isso é uma nova abordagem, uma nova forma de gerenciar, né, compartilhando as informações, lógico, respeitando o sigilo da informação individual. A gente precisa buscar eficiência de forma constante pelos desafios que o mercado apresentam para a gente. Sabemos que os índices OTEP são altamente impactantes para a rentabilidade e a gente quer resultado rápido para tomar decisão. Fica o convite para que todos se cadastrem e usufruam do repositório de informações. Muito obrigada.